Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 163, cujo título é No Plano do Bem. No Plano do Bem. As palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo sua carta aos Efésios. No capítulo 4, no versículo 28, lá no Novo Testamento, Paulo de Tarso nos diz: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. O destaque é, não trabalhar para si ou somente para si, mas com esta preocupação de que também precisamos, na nossa produção, estarmos, vamos dizer assim, fluindo de nós para o nosso próximo, principalmente aquele nosso próximo que tem algum tipo de necessidade, não é? Não podemos, com certeza, suprir todas as necessidades, seria uma pretensão totalmente fora da realidade. Mas cada um de nós tem as suas possibilidades, os seus limites, e vamos lá, nos nossos limites, dentro das nossas condições, buscar fazer o nosso melhor com o nosso próximo a cada dia, não é? Então vejamos aqui o que Emmanuel nos comenta sobre as palavras de Paulo, que vamos repetir: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Emmanuel nos diz: acreditas na fraternidade e esperas que ela, a fraternidade, reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Maravilha, não é? A verdadeira comunhão entre os seres humanos. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes, harmonia entre todos. Almejas a luz da nova era, em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, não é? Ser humano, irmão do ser humano, liquidando sem exigência as dificuldades um do outro. Dói-te o coração ver o supérfluo e a penúria lado a lado. Então, de um lado desperdício, do outro lado a carência. Vemos isso o tempo todo neste mundo ainda. Então, dói-te o coração ver o supérfluo e a penúria lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Então, ele equivale, vamos dizer assim, compara o excesso à loucura, e a fome ele faz uma ligação com o martírio. Porque, por mais que nós imaginemos que tenhamos passado fome num determinado momento da nossa vida, fome crônica, como um flagelo, numa guerra, num cataclismo natural, que priva grande número de irmãos de humanidade em determinados momentos de sua vida, ou até mesmo em regiões e países pobres ainda, onde vemos suas populações ainda definharem pela fome. Então, nós não temos ideia, nós, graças a Deus, nessa encarnação, nas nossas condições medianas,
Vou fazer jejum descontinuado, vou fazer um regime que não vou comer e tal, e aí sinto fome. Mas não é nada, nada. Essa nossa fome não é a fome do flagelo, não é? Então essa é a fome que Emmanuel fala aqui, comenta. Esse martírio da fome. Queres que a abastança suprima a carência? Sim, nós já estamos com desejos em nós que o mundo melhore. Isso é maravilhoso, não é? Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Sim, hoje, já diferente do que era no passado, onde os pobres amargavam a pobreza, os miseráveis amargavam a miséria e as outras classes totalmente indiferentes. Hoje nós vemos que há um envolvimento, pelo menos um envolvimento maior de interesse de toda a comunidade, de toda a sociedade, para, vamos dizer assim, a melhoria das condições de todos os cidadãos. Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Para que o bem apareça com tudo, quer dizer, desejamos isso tudo, e tudo isso é maravilhoso, mas ele vai comentar. Para que o bem apareça com tudo, entretanto, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. Então, não vamos esperar, nem vamos criticar o que o outro deixa de fazer ou não faz. Isso não é da nossa conta, não é? Vamos cuidar de começar em nós o que precisa ser feito dentro das nossas condições de cada dia. E ele continua nos dizendo: o apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe, fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, exatamente aquilo que já foi dito lá no início, não é? Que está entre aspas, porque ele está repetindo o versículo de Paulo. Façamos a nossa parte. O trabalho é toda atividade útil. Está lá na definição de lei do trabalho no Livro dos Espíritos. Então, façamos a nossa parte. Façamos todo o bem que pudermos a cada dia, tendo sempre como medida hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Repetimos várias coisas muitas vezes, porque parece que não, mas não é que seja complexo, é desafiador. Por quê? Porque somos ansiosos, queremos resultados logo, e se não obtemos os resultados, ficamos muito abatidos, desanimados, porque vemos muito ao longe quando precisamos estar muito atentos ao momento presente. E ficamos sempre achando que estamos indo mal e desejando, em vez de buscarmos o real melhor, queremos o ideal melhor. E o ideal ainda falta muito para alcançarmos. Vamos buscar o nosso melhor real. E dentro dessa visão é que há a proposta de termos 3 dias: o ontem, o hoje e o amanhã. Tudo muito próximo, não é? Então, hoje, que é o dia da ação, eu vou fazer a minha avaliação do dia de ontem, vou buscar melhorar. Eu já sei o que eu fiz de bom eu repito, o que eu acho que não foi bom eu contenho. E aí, retificando os meus passos hoje com relação a ontem, quando chegar amanhã, não tem como eu não estar melhor, não é? Porque
porque eu estou atento, porque eu estou buscando de forma efetiva exatamente aquilo que ele diz. Trabalhe fazendo com as mãos. Não é que sejam. Veja bem, o que são as mãos? As mãos são as extremidades do corpo que obedecem à mente. O que a mão faz, se eu faço isso, não é a mão que quer fazer isso. É a minha mente, sou eu. Eu comando as mãos. Então, quando ele diz fazendo com as mãos o que seja bom, é fazendo o que seja bom. Eu, espírito imortal. As mãos são só instrumentos através das quais eu manifesto a minha ideia, o meu desejo, a minha vontade. E ele conclui nos dizendo assim: sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que, se nos consagrarmos ao serviço produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião, porque não estaremos dentro de ideias idealizadas e de objetivos distantes, sempre carcomidos, consumidos pela insatisfação. Mas buscaremos agradecer os recursos que Deus nos oferece, porque desses recursos nós tiraremos para nós, na nossa subsistência, aqui no que precisamos estar vivendo nesta vida, mas não só isso, até porque esses recursos não são só os materiais, temos os recursos morais, a nossa disponibilidade, o nosso bom ânimo para com o nosso companheiro, o nosso oferecimento para apoiar, para ouvir, para orar junto. Então, tudo isso é fazer o bem. Porque essas mãos não quer dizer que seja, então o bem só é feito através das mãos. Não. Quantos olhares já não salvaram tantas vidas? Às vezes, numa situação difícil, um olhar sustenta. A dizer, eu estou aqui. E há aquela comunicação e aquele sustento. Nem uma palavra, nem um toque. Um olhar. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que, se nos consagrarmos ao serviço produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Porque estaremos tão agradecidos? Não vamos ficar queixosos e revoltados quando a gratidão enche os nossos corações por tudo que a providência nos oferece. Vamos orar? No plano do bem. É o título da nossa mensagem de hoje. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos, Senhor. Obrigado pelos desafios. Obrigado, Senhor, pelas facilidades também que nos chegam quando estamos cansados e necessitados de um refrigério, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre amado. Abençoa-nos em nossos passos, ajuda-nos na nossa vigilância e na lembrança da prece, Senhor Jesus. Abençoa o nosso anjo guardião, nossas famílias, nossos lares. Mas abençoa igualmente, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Envolve-os, Senhor Jesus, com tua luz, com tua paz. Obrigado por tudo, Mestre, que essa mesma luz e paz esteja entre nós e em nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta
com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.